A questão vai dizer: a trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função y é igual a f de x, sendo x e y medidos em metros, conforme mostra a figura. Aqui vocês estão vendo a figura, né? Aí vamos lá. Aqui ele pergunta, seja I d o domínio, né, da função f de x, como definida na figura, para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual. Bem, o que é o domínio? Né? O domínio, ele está ligado justamente ao x, ao eixo x, né? E a imagem, ela está ligada ao eixo y. Então, se a gente vai avaliar o domínio, nós vamos avaliar o quê? O eixo x. Quando a gente olhar no eixo x, nós vamos perceber uma coisa. Aqui, o boneco ele vai pular aqui do ponto 0 de x até aqui aproximadamente o ponto 2. Então, ele vai partir exatamente do ponto 0, né? E vai até o ponto aproximadamente 2. Então, aqui vai ser, provavelmente, como está um pouco acima da metade, então ali está ou 1,6 ou 1,7, né? 1, algum número aqui maior do que 5. Então 1,6, 1,7 por aí, né? Ou algum número mais quebrado, 1,65. Então basicamente, para ser real, ela vai estar entre esse intervalo. Aí vamos lá olhar as opções. Ele diz, começando pela letra E, ele diz que x é real. Sim, para a gente encontrar, né, realmente uma imagem real, o domínio tem que ser real. Mas está muito generalizada essa parte da letra E, por isso que não é ela. Quando diz a letra D, diz que x pertence aos reais e x é maior do que 0. Sim, mas o x maior do que 0 é como se o pulo dele começasse em 0 e fosse infinitamente para o positivo, utilizando ali o eixo horizontal, o x, que é o eixo da abscissa, e nunca descesse. Não faz sentido. A letra C diz que o x está entre x1 e x2. Não está entre x1, porque x1, no caso, quando essa reta ela desce aqui, ó, x1 vai estar aqui. Tá vendo? x1 vai estar negativo. Ele não começa o pulo daí, ele começa o pulo do ponto 0, né, no x, não do ponto x1. Então não pode ser a letra C. Aí outra coisa, o x2 realmente ele é o número que está próximo de 2, não é? Aí ele diz ali que o pulo dele está entre aqui a letra A, né? Antes a gente avaliar a letra B. Ele diz que x2, sendo que x2 é raiz positiva de f de x. Tá, só x2? Aí ele não definiu o x como sendo real. Faltou isso, né? Faltou ele definir x como sendo real e dizer o intervalo ali dos valores, do possível valor que ele pode estar. Porque aqui também está muito generalista. Tanto a D não, é a E, né? Tanto a E quanto a A está muito generalista. A única que especifica é a letra B, porque ele diz, ó, x pertence aos reais. Depois, ele diz que x está entre o 0 e o x2, né? Então, ele está dizendo basicamente que ele vai dizer pra gente, né, que a parte onde ele cai, onde ele desce, né, para a função ser real, o x2, né, aqui onde ele toca aqui, não é? Então, todo o valor que ele partir daqui de 0 até x2, que é justamente esse valor aqui, né? Aqui é x2. Ele, no caso, vai estar, como é que eu posso dizer? Vai estar dentro ali dos números aceitos, porque ele ainda está dentro daquele intervalo do pulo. Porque esse ponto do x2 é como se fosse o pulo máximo, tipo, é a maior distância que ele consegue atingir. Então vamos pensar quais são os pulos que ele consegue. São todos os pulos do começo até o máximo, ou seja, de 0 até o x2, né? É como se fosse mais ou menos isso em analogia. Aí ele, sendo x2 a raiz positiva de f de x. Sim, porque a gente já viu que x1 aqui, a raiz é negativa, não é? Então realmente x2 vai ser a raiz positiva. Então vai ficar entre 0 e x2, né? E literalmente os valores podem bater em 0 e bater em x2, ou seja, ele vai partir do ponto 0, então ali é menor, igual, não é? E ele pode chegar até o x2, literalmente no ponto x2, por isso que vai até
menor ou igual a x2. É isso. Foi uma explicação bem rápida, né? Mas só para contextualizar. Obrigado.